com o distanciamento social causado pelo novo coronavírus, um número expressivo de escolas no mundo todo teve suas atividades suspensas. Diante desse cenário, os professores, na verdade, que são os coautores no processo de aprendizagem, tiveram que se reinventar rapidamente para minimizar os impactos nos processos de ensino-aprendizagem. Mas o que fazer e como agir quando seu filho demonstra preocupações ou tem dificuldades para aprender? Nós convidamos aqui para o nosso estúdio a Ariane Lara para falar sobre este assunto e é ela que está aqui com a gente nesse exato momento. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, Vanusa. Ariane, você deve ter recebido muitos pais, mães, mas também deve estar tendo muito contato também até com os professores, né? Sim, com Todo toda mundo. certeza, com toda certeza. Essa pandemia acabou pegando todos nós de surpresa, né? E a gente teve que passar por um novo processo de adaptação, tanto no convívio social quanto no convívio escolar, né? Por exemplo, nesse ano, uma das coisas que eu percebi no meu filho, ele teve uma dificuldade muito grande de aprender de forma online. Aí muitas pessoas diziam, não, Vanusa, mas você tem que pressionar, você tem que pressionar. Gente, já é um momento muito difícil. Exatamente. Já é uma situação que está complicada para todo mundo. Algumas crianças já sentem dificuldade dentro de sala de aula. Você imagina seu filho dentro de casa. O que as pessoas não perceberam é que, no meio dessa história toda, existe 3 situações muito sérias. Sim. Primeiro, a mãe, às vezes, trabalha, mora sozinha, cria o filho sozinho. Né? Às vezes acontece, por exemplo, da criança não conseguir aprender, ter dificuldade. São muitas crianças falando ao mesmo tempo, são muitas crianças querendo tirar dúvidas ao mesmo tempo. Quer dizer, ficou dificultoso para todo mundo. E a questão da própria situação, do próprio momento, que a criança está muito estressada. Exatamente, Vanusa, até para pontuar, a aprendizagem infantil, um dos pré-requisitos da aprendizagem é o ambiente, né? Então, a escola, ela é um ambiente de aprendizagem por natureza. Por quê? Porque lá já está tudo adaptado para essa aprendizagem. A sala de aula, as carteiras, a forma como as carteiras são organizadas, os professores, os coordenadores. Então, a escola está totalmente proporcionando esse ambiente. Já na nossa casa é completamente diferente. Né, aquele ambiente mais acolhedor, aquele ambiente onde nós nos desligamos, entre aspas. Né? Destas tais responsabilidades em sala de aula. Exatamente. Né? Por isso que foi bastante desafiador para os pais, porque eles tiveram que se tornar um pouco professores, de certa forma, para mediar esse processo de aprendizagem da melhor forma possível. Então, o que acontece? Muitos desafios e também as crianças que não tinham dificuldade de aprendizagem passaram a ter, porque foram colocadas em uma situação onde elas jamais tinham presenciado. E aí vem aquelas crianças excepcionais, vem aquelas crianças com déficit de atenção, que muitas vezes precisa daquela atenção do professor em sala de aula. É uma criança que às vezes tem dificuldade de aprender através do falar. Exatamente. Que situação difícil para as mães também. Exatamente, especialmente para as mães, porque elas precisam conhecer como os filhos aprendem, se é de modo visual, se é de modo auditivo ou se é de modo sinestésico, que é voltado mais para essa questão prática. E muitas crianças aprendem de modo sinestésico. Como é esse modo sinestésico? Através da prática, através do ver. As crianças são muito visuais, muito sensoriais e precisam dessa prática, precisam dessa convivência, dessa interação. Né? Até o fato da criança se arrumar para ir para a escola já promove a aprendizagem, porque a criança está promovendo essa auto-organização de si mesma. É o lado social logo na infância que praticamente foi tirado. Exatamente. Muitas crianças não vão poder voltar para essa fase, não vão poder voltar para esse ciclo, porque ele já passou. Exatamente. E aí já é uma outra situação que tem que ser trabalhada, né? Por exemplo, eu tenho um filho que me cobra constantemente, mãe, mas será que no próximo ano eu vou entender? Será que os meus amiguinhos não vão tirar sarro de mim? Será que realmente eu aprendi? Mamãe, eu tô com muito medo. A palavra medo tem sido constante na boca das crianças. Exatamente, as crianças também estão se sentindo inseguras,
pois elas também, elas conseguem, né, como seu filho, ele estava refletindo sobre essa situação. Mamãe, será que eu vou conseguir aprender novamente? Eu estou com medo de não aprender. É um desgaste emocional. É um desgaste emocional para a criança que fica marcado por longas datas e que tem que ser trabalhado com um profissional específico dessa área de aprendizagem para a gente estar trabalhando essa questão da harmonização da aprendizagem, de potencializar a aprendizagem novamente, uma vez que essas crianças foram prejudicadas devido a essa pandemia. Como é que a gente pode dar algumas dicas para as mães que estão assistindo a gente agora? Mãe, como você pode, já nesse final de ano, tirar seu filho dessa preocupação? Porque algumas escolas não fizeram eventos, não fizeram festas, exatamente, mas é aquela história. Algumas crianças se adaptaram melhor e elas estão tranquilas, sim, outras não. Como trabalhar na cabeça dessa criança que ela não, de uma certa forma, não vai ser prejudicada? Porque essa criança tem que ter a informação de que tudo vai ser resolvido da melhor forma possível. O primeiro passo é através do diálogo, né? Dessa forma de diálogo positivo com as crianças, encorajar essas crianças, motivar essas crianças, conversar de modos que elas possam entender, levar mais para o modelo prático. Vamos aqui, vamos juntos desenhar uma nova sala de aula para você. Esse ano você vai conseguir, vai ser um ano melhor, né? Também trabalhar essa questão, não deixar somente as crianças presas às telas, né? Assistindo determinados vídeos no YouTube ou determinados vídeos na Netflix, mas também voltar para esse momento prático de vivência, de convivência com a família, porque de certa forma a pandemia também criou um vínculo entre filho e família, entre escola e família, né? Então é muito importante a gente estar trabalhando isso e também através de uma rotina estruturada, de um ambiente organizado, o ambiente do estudo. Esse aqui é o espaço do estudo do seu filho. Aqui ele vai estudar, aqui ele vai ler gibi, ali é a cozinha onde ele vai comer, né? Porque muitas vezes fica dúbio, né? O espaço que a criança vai estudar e aí ela acaba indo para vários pontos da casa. Isso. E ela, na verdade, fica perdida. Exatamente. Então é muito importante que as mães possam também organizar esse espaço de estudo para as crianças estudarem, né? A hora da leitura, a hora do cálculo, a hora do gibi, para que elas não saiam prejudicadas, 100% prejudicadas, né? E não imaginem a casa como um ponto só de ensino, mas também um ponto que possa realmente trazer essa alegria e ela saber que é a casa dela, não é a escola dela, os vários pontos da casa, né? Olha só, a Mariana Bezerra criou algumas brincadeiras com as duas filhas, vejam só. Duas filhas, a Brenda e a Larissa, para ajudá-las a aprender melhor. Que tal a gente conhecer agora, então, a Tassi Mesquita, tem um filho com síndrome de Down. O Enzo é bastante esperto, mas teve dificuldades para se adaptar ao período da pandemia. Então, assim, na verdade, ele estuda agora em casa e tem acompanhamento somente online. Ela também aprendeu a fazer brincadeiras lúdicas para ensinar o filho dela. Então, assim, são duas histórias interessantes. Exatamente. E que trabalha tanto aquela criança que não precisa daquele cuidado todo especial, sim, como também as nossas crianças excepcionais. Exatamente. Vamos ver? Vamos. Valendo, pode pegar a mãozinha. Primeira letra que eu quero, a letra O. Próxima letra, letra C. Próxima letra, letra B. Letra D. Letra M. Letra, ergue a mãozinha. Letra S. Tá me dando susto. Letra X. 5, muito bem, João. 5 bolas. Olha aqui, ó, a conta que a gente fez. Olha pra cá. 2
mais 3 dá 5. Viu só que legal? Quantas bolinhas você vai botar aqui? Quantas? Olha a quantidade, João. Que número é esse? 4. Então você já colocou 1. 1, 2, 3. Opa! Falta uma aqui, ó. Só tem 3, eu quero 4. 4, muito bem, ó. 4 bolinhas. Agora mais. Presta atenção aqui, João, olha. Vamos prestar atenção aqui. Eita, essa garrafa tá sem nada. E agora? Quantas bolinhas a gente tem que colocar aqui? Olha o número. Que número é esse? Diz o número primeiro, pra gente ver a quantidade. Olha aqui, ó. 2. Muito bem, coloque aí. 2 bolas. 1, 2. Pronto, agora você vai juntar, porque, ó, é 4 mais 2. Junta aqui 4 bolas. 4 bolas mais 2 bolas. Vamos juntar todas pra ver quanto dá. Muito bem, agora vamos contar? Vamos contar. Olha aqui. Vamos começar, ó. 1. Vamos, João. Ó, vamos contar aqui, ó. Vamos lá. Olha, João. Vamos contar quantas bolinhas você colocou aqui dentro? Tá cansado? Só falta a gente terminar aqui, ó, contando. Vamos lá. 1. Pronto, conto você sozinho. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 3, 4, 5. 10. Muito bem, 6. Olha a cor. Nossa, que prova de amor, de sentimento, de zelo, de cuidado, de disciplina, tudo existe aí. Exatamente. Nas duas situações. A primeira foi muito gostosa porque foi uma brincadeira que ensinou e a segunda, que interessante também. Eu amei. Duas situações de amor e ao mesmo tempo de ensinamento de verdade. Exatamente. Eu acho que isso daí também é muito interessante para as escolas. Exatamente, queria até parabenizar as mães pela criatividade, Verdade. não é? Elas foram muito criativas em proporcionar esse momento onde as crianças estão brincando e aprendendo, porque é justamente assim que as crianças aprendem, através do lúdico, através da didática, porque torna-se muito mais interessante apresentar os números para as crianças fazendo esse ditado. Bate aí no número 2, elas vão achar interessante aquele ato de bater, além de estar trabalhando também a motricidade da criança, né? E noções espaciais, porque os números estão posicionados em uma mesa, da mesma forma com a outra mamãe, que também parabenizo, né, pela iniciativa de trabalhar essa operação matemática de uma forma tão lúdica, né, que eram bolinhas de gude, que Super interessante. que era do interesse da criança. Mexendo realmente com a memória e ao mesmo tempo trabalhando a questão da disciplina, do limite. Devemos continuar, não desista. Isso, com certeza não. Essa é uma das maiores dicas que eu também dou. Não desista, né? Persista no desenvolvimento intelectual do seu filho, né? Como essas mães que estão de parabéns persistiram. Porque através disso as crianças estão vivendo momentos e tempos de qualidade com as mães, porque estão brincando e aprendendo. Pelo que eu percebi, as crianças estavam em um espaço adequado, né? Mesa adequada. O outro também estava num lugar todo, né, enfeitado, todo... Com livros próximos, para dar aquela sensação dar realmente de sala de aula, né? De biblioteca. Isso, para dar essa motivação, esse impulsionamento para a criança continuar aprendendo, para não desistir. Porque quando os pais desistem do processo de aprendizagem, a criança também desiste. E aí não tem como mais voltar atrás, né? Porque essa iniciativa tem que partir primordialmente da família. E principalmente da infância, né? Porque a palavra infância
ela é muito importante até uma certa idade, porque a partir daquele momento já vem a puberdade, já vem a pré-adolescência para a adolescência já é mais difícil, porque essas são fases complicadas, não para que você não vai aprender, mas você já começa a ter outros interesses. Então são ciclos diferenciados. É, né? Como eu estava mencionando esses dias, né? Falei até ontem nos meus stories, que existem as janelas de oportunidades existentes em cada fase da infância. Que são essas janelas de oportunidades? São os períodos sensíveis. O período onde o cérebro da criança está maduro para aquele acontecimento, né? Como essa mãe estava trabalhando os números. As crianças vão apresentar uma facilidade maior para aprender. Isso ela precisa estimular naquele momento, certo? Então pronto, eu acho que a gente poderia então agora, para quem está assistindo a gente em casa, Sim. faltou alguma dica, algo que é muito importante para a mamãe que chegou ao final do ano, ela já está desesperada com 2021 que está vindo aí. A preocupação muito grande, como é que vai ficar a situação do meu filho, ele vai mudar de série, vai continuar na mesma série, que ainda tem isso. Tem criança que não aceita a questão de não ir para uma outra série. Eu atrasei, eu não vou atrasar de novo. Eu, por exemplo, fiz meu filho voltar uma série pelas dificuldades que ele tinha. Sim. Então, na cabeça dele hoje, não tem mais como voltar, não tem mais como ficar no atraso. Sim. Então, isso tudo tem que ser trabalhado. Como trabalhar a cabeça da mamãe para trabalhar a cabeça do filho nesse aspecto do próximo ano? Primeiro ponto que as mães podem estar trabalhando com os filhos é aquela questão de apresentar para as crianças antecipadamente o que elas irão aprender nessa série, quais foram os prejuízos que elas tiveram durante esse ano. Porque tudo vai ter que ser com muita calma. Sim, exatamente. Primeiramente, a mãe precisa ter muita paciência, né, para poder explicar como será esse processo de desenvolvimento, tudo de maneira lúdica. Se quiser criar até uma historinha lúdica, esse é o Joãozinho, ele foi para a escola, mas a escola foi interrompida devido à pandemia, e o Joãozinho vai fazer a série novamente para ele ficar inteligente, para ele ficar sabido, tudo de maneira adaptada para a criança, né? Porque como você bem colocou e como nós vimos nos vídeos, as crianças aprendem bastante pelo lúdico, pelo didático ali, porque elas conseguem compreender sim, elas são muitas vezes mais compreensíveis do que os adultos, do que os adolescentes, não é? Eu quero muito agradecer a sua presença, tá bom? Foi muito bom conversar com você, eu acho que você esclareceu muito bem para as mães que estão nos assistindo. E você, mamãe, que está aí do outro lado com dificuldades, eu só lhe digo uma coisa, não se cobre demais também não, nós estamos num ano que todo mundo está dentro do mesmo barco. Exatamente. Então, cuidado para você não se cobrar demais e até adoecer. Muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Seu Instagram? @PsiLaraRibeiro e @KidsCriare.